Bem-vindos ao Historizando! O nosso assunto de hoje é a prova da Unicamp. Sim, a prova da Unicamp está chegando. E aí, para quem não sabe, toda semana aqui na sexta-feira a gente corrige questão, a gente revisa provas, enfim, a gente faz tudo para aprimorar aí o seu conhecimento sobre as provas que você vai realizar, mas a Unicamp está chegando. E aí eu resolvi fazer esse vídeo nesse feriadão, nessa terça-feira, não é mesmo? Por isso, continue assistindo esse vídeo se você for fazer essa prova da Unicamp, que a gente vai falar de Brasil Império e de Brasil República. A gente vai mostrar aí questões, euzinha, né? Mostrar questões para você sobre esses assuntos. Aqui no canal já temos uma playlist, tá? Sobre a Unicamp. E lembrando também que recentemente saiu sobre Brasil Colônia, então você assistindo pelo menos esses dois vai dar uma ajuda, um panorama sobre a história do Brasil na prova da Unicamp, beleza? Lembrando também que o Historizando está lá na Filad, então tem curso disponível para vocês lá de História, de Humanas, enfim, tudo para o seu Enem, e eu vou deixar o link aqui embaixo, combinado? Então vamos começar, né? Sem mais delongas, como dizem, vamos falar de Unicamp. Eu trouxe aqui as questões mais recentes que eu encontrei sobre os assuntos que a gente vai trabalhar hoje, tá? Então vamos lá. Se você ainda não fez a questão, dá um pause, treina aqui comigo, faz a questão e depois vem corrigir comigo e comentar comigo, tá bom? Unicamp 2021. A casa de morar nas fazendas ou o palacete foram, em geral, construídos a partir de 1870. Representavam o poderio econômico e político do proprietário, assim como o gênero da pintura de paisagem que, segundo o historiador Rafael Marquesi, foi mobilizado pela classe senhorial do Vale do Paraíba, que ele está especificando quem, ó, como uma resposta direta à crise da escravidão negra no Império do Brasil. Então, ele te falou do período, do momento, das questões econômicas e até mesmo, né, sobre o Vale do Paraíba em si. Adaptado de Ana Luísa Martins, representações da economia cafeeira, dos barões aos reis do café. Beleza, cultura e poder entre o Império e a República. A partir do texto acima é correto afirmar. O que a gente pode afirmar a partir do que a gente leu? Os senhores do café incrementaram um sistema de produção cafeiro moderno que atendia o mercado internacional. Desde a instalação da corte joanina no Brasil, eles investiram nas formas de morar como capital simbólico. Interessante. Interessante. Olha só, nós temos alguns problemas aqui. Vamos lá. Os senhores do café incrementaram um sistema de produção cafeiro? No caso, não. Ainda mais que a gente está falando do Vale do Paraíba. Vou explicar o porquê, tá? Moderno que atendia o mercado internacional. Primeiro, atendia o mercado internacional? Atendia, mas as bases da produção cafeeira no Vale do Paraíba, né, que a gente está discutindo aqui, é as bases de plantation. Inclusive, gente, ó, saiu o vídeo de Segundo Reinado, segunda-feira. Ai, Tati, mas tá escrito lá, vai cair no Enem, eu vou fazer a Unicamp. Não interessa. Sabe por quê, gente? A história não muda. O que pode acontecer é que a Unicamp, a FUVEST, etc., pode aprofundar em outros assuntos e outras questões. Mas a base que aparece muito no Enem é uma base que você precisa. Eu lá, inclusive, discuti sobre isso, sobre o Vale do Paraíba e o Oeste Paulista, diferenças e semelhanças. E uma das principais diferenças é que a questão produtiva do Vale do Paraíba ela não se altera. Ela permanece com uma questão de plantation, de monocultura exportadora, de trabalho escravizado. Inclusive, o Vale do Paraíba vai ficar pé da vida com esse lance de abolição, de Eusébio de Queiroz, de trabalho escravizado, de latifúndio, tá? Então, essa estrutura, ela não se altera. Cuidado, aqui não tá falando disso, tá falando de casa, né? Tá falando de ostentação, quando fala de casa, de palacete, etc. Beleza? Então, não é o caso aqui. Desde a instalação, eles investiram nas formas de morar como capital simbólico. Assim, desde a instalação, sendo que o Vale do Paraíba, ele vai ter aí um maior destaque em meados do século XIX. O café em si, né, vai ter isso.
Então, você não tem um destaque cafeeiro na instalação do período joanino, consequentemente, essa ostentação tudo, tá? Então, não. Sai. B. Na crise capitalista da década de 70, gente, desculpa, mas eu desconheço essa crise aqui. Eu desconheço. Os produtores de café no Brasil alavancaram o tráfico de escravizados vindos da África e investiram na riqueza simbólica de suas propriedades. Cismando com o simbólico, né? Primeiro capital simbólico, inclusive, gente, tem vídeo do Bourdieu aqui, aconselho a ver. Não é o caso aqui. E segundo, que riqueza simbólica? Quando você investe em uma propriedade, você está investindo em riqueza simbólica? No caso de ostentação, sim, né? Mas eu acho que é muito mais do que isso. E, de novo, alavancaram o tráfico. Você tinha os traficantes, né? Com relação aos escravizados, e tinha a questão do café. Poderia estar envolvido ambos aí nas mesmas atividades? Poderia, mas não é o caso, né? Os cafeicultores, eles vão comprar esses escravizados também. E, de novo, o que tem a ver com o que está falando aqui? Nada, né? No segundo reinado, e aí a gente está falando de segundo reinado, ajudou aí, com a intensa crise na obtenção de escravizados, a partir de 1850, a lei Eusébio de Queiroz. Gente, sério, não assistiu esse vídeo? Assiste, de segunda-feira. Eu faço um resumaço de segundo reinado lá. Para as plantações de café e a acirrada disputa na definição das políticas migratórias. Sim. Aí, ó, a redefinição do seu capital simbólico. Isso. O que é o capital simbólico? Olha lá. E aí a Unicamp adora uma interdisciplinaridade, né? Seguinte, com relação ao capital simbólico, é essa demonstração de poder, essa simbologia do quem é foda, quem é o tal. E aí combina com essa preocupação, porque olha só, a casa de morar tá construída a partir de 1870. Então a galera do Vale do Paraíba está com alguma preocupação. Por que está com uma preocupação? Você tem a intensa crise da questão dos escravizados, que é onde o Vale do Paraíba se apoiava para as plantações, e acirrada disputa nas questões migratórias. Isso já apareceu em prova. Que disputa, Tati? De um lado, o Oeste Paulista, falei isso tudo no vídeo de segunda, do Oeste Paulista, e do outro, o Vale do Paraíba. E o Vale do Paraíba, a fim de escravizados, trabalho escravizado como base, como foi sempre, e o Oeste Paulista querendo investir na questão da imigração, e isso gerando conflito. Já caiu uma questão assim, neném, tá? Dica, porque com certeza essas provas têm uma base aí interessante. Então, elas têm similaridades. Então, isso aconteceu também, né? E aí, o que é definir o seu capital simbólico? O Vale do Paraíba, com essa preocupação toda, vai ostentar cada vez mais para mostrar força, para mostrar poder. Isso é no sentido de capital simbólico, tá? E não necessariamente ou investir na casa, mas investir na casa, mostrar a estrutura e tarará, 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 tem a ver com capital simbólico. Aqui na letra C, essas conexões fazem mais sentido do que A e B, tá? C de casa. Vamos para D. O investimento nas casas de fazenda e na pintura de paisagem, também tem isso aqui falado, né? Reafirmava a importância social da classe senhorial. Era uma reação política contra a reforma agrária. Aqui, a letra D, ela até se parece bastante com a letra C, né? Mas aí, reforma agrária na lei de terras? De jeito nenhum, não tem reforma agrária, pelo contrário, né? Você tem uma manutenção da estrutura fundiária e essa manutenção envolve uma questão de concentração de terra, nada de reforma agrária. Então, letra C de casa, mas essa questão é bem interessante, não considero uma questão fácil não, você tem que conhecer esses detalhes aí, tá? Vou parar de falar, mas vídeo de segunda. Vamos para a próxima. Não fez, dá o pause aí, tá? Deixa eu pegar meu marcador. No plano da imaginação, os asiáticos, fossem chineses ou japoneses, geravam associações contraditórias, impassíveis, teimosos e irredutíveis no preço que fixavam nas feiras livres ou em suas casas comerciais, rompendo com o estilo de barganhas e pechinchas incorporado ao dia a dia dos portugueses, sírios, libaneses, judeus e espanhóis.
Ao mesmo tempo, eram associados a imagens de delicadeza, de gueixas cerejeiras em flor, que as estampas dos calendários, os cartazes de certas peças de teatro e das óperas encarregavam de divulgar. Adaptado de Boris Fausto, O Crime do Restaurante Chinês, Carnaval, Futebol e Justiça. Parece interessante. Na São Paulo dos anos 30. O texto do historiador Boris Fausto traz informações sobre São Paulo dos anos 30. A partir do fragmento, assinale a alternativa correta. Basicamente, antes da gente ir para as questões, tá falando do que aqui, gente? Imigração, né? Você pode falar, não, tô falando japonês, tô falando chinês, tô falando disso. Tudo bem. Qual que é a base? Imigração. Aí, mais especificamente, tá falando com relação aos asiáticos, né? Beleza. Ok. Mas também citam outros. Então, vamos lá. Letra A. A história do Brasil registra a convivência de imigrantes europeus e asiáticos, beleza, marcada por dinâmicas de assimilação e preconceito. Beleza. A mãe está falando isso no texto. A partir do fragmento, assinale a alternativa correta. Como não está falando no texto? Está dando estereótipos. Estereótipos significa também preconceito, né? Incorporado ao dia a dia, fazia isso, mas também era associado a isso. Gente, preconceito. Um conceito que você cria antes de conhecer. Tá? Então, ele está falando até da contrariedade. O cara era visto como entre aspas, um cara mau, que não aceitava barganha, pichincha, etc., que era rígido no preço, mas também era visto como delicado, flor de cerejeira, entendeu? Você não conhece, você não entende. E aí você já coloca o estereótipo ali. Letra A de amor. Letra A de, ai meu Deus, você vai gabaritar a Unicamp. Escreve aí embaixo, você vai gabaritar a Unicamp. Letra B. Imigrantes europeus gozaram da mesma posição social. Como você coloca isso, gente? Que a população negra, muito menos, não é mesmo? E ambos os grupos se adaptaram bem à vida urbana. De onde você tira isso? Primeiro, mesma posição social. Tati, mas os imigrantes vieram para cá FUDIDOS da vida também, né? E os negros e negras abolidos, beleza. Mas o fato de você ter todo o histórico escravista no Brasil, gente, se hoje já é osso, para não falar outra palavra, para as pessoas, né, negras e negros e tal, imagina naquela época com a recém-abolição. Vocês acham que brancos europeus vindo para o Brasil, eles vão ter exatamente a mesma situação, as mesmas condições? Não. E mesmo se tivesse, a gente pode generalizar, colocar no caldeirão? Não. E mesmo assim, combina com o que a gente está lendo a questão? Também não. Então, letra B, jamais. As atividades da greve de 17 unificaram os interesses de imigrantes com os europeus. Onde, gente? No campo e na cidade. Primeiro, greve de 17 é greve de operários. No campo e na cidade você tem essa unificação? De jeito nenhum. Inclusive, nós estamos falando também da década de 30, né? Meio louca essas outras alternativas. Você está falando da década de 30. Segundo, que a situação do campo, gente, com relação a questões trabalhistas, consciência, etc., ela ainda demora, tá? As pessoas ficam olhando para o Vargas, a gente está falando aqui de Era Vargas, e falam, o cara... Gente boa, tem que controlar a boquinha do palavrão. Gente boa pra caramba e tal, leis trabalhistas. Beleza. Primeiro, já existia todo um movimento anterior, a gente não pode anular isso, tá? O Vargas não é simplesmente, sou bonzinho aqui, vou ajudar essa galera, não foi bem assim. Segundo, que a maior parte dos trabalhadores no Brasil estavam no campo, e essas leis foram de trabalho urbano. Logo, o Vargas não atendeu a maioria dos trabalhadores quando ele fez isso. Fica a dica aí pra você dar uma refletida com relação a essa grandeza toda que colocam na figura do Vargas, tá? Letra D de dado, imigrantes asiáticos e europeus compuseram, junto com a população negra, o novo cenário cultural da democracia racial. Que viagem, né? Não, que democracia racial, gente? Me ajuda aí, tá? 3.
Ó, tudo 2021, né? Que eu trouxe. Ó, gente, tudo atualíssimo. Então, dá o pause se você não fez essa questão aí pra gente corrigir, tá? Bora lá. Lélia Gonzalez, de 35 a 94, teve um papel pioneiro na criação de uma teoria do feminismo negro brasileiro. Olha que interessante. Observem como na Unicamp essa interdisciplinaridade é muito legal, muito interessante. Tem vídeo sobre o movimento feminista aqui, aconselho dar uma olhada, tá? Inclusive tem uma playlist muito legal de sociologia que eu pretendo cada vez mais aprimorá-la, mas que já para antes da sua prova é muito legal você dar uma olhada. O momento mais intenso de sua militância ocorreu durante a ditadura, que coibiu a organização política da sociedade civil. A Lei de Segurança Nacional, de setembro de 67, estabelecia que era crime incitar publicamente ao ódio ou à discriminação racial, o que, na verdade, poderia ser usado contra o movimento negro, uma vez que denunciar o racismo e expor o mito da democracia racial poderia ser considerado uma ameaça à ordem social, um estímulo ao antagonismo e uma incitação ao preconceito. Então, uma lei que teoricamente protegeria, né, e faria essas questões, não fazia isso na prática, porque poderia punir justamente aqueles que denunciavam o racismo. É isso que está falando aqui. Adaptado de Raquel Barreto, Memória Lélia Gonzalez, revista Cult. Tá, beleza. A partir do excerto sobre a Lélia Gonzalez e seu contexto histórico, qual é o contexto histórico? Ditadura militar. Assinale a alternativa correta. Inclusive tem uma playlist aqui de ditadura militar, tá? Se você quiser revisar alguma coisa. Assinale a alternativa correta. Letra A. A ditadura militar perseguiu o feminismo negro no Brasil por ele pregar a supremacia das mulheres negras. Nossa. Ô, gente, vou contar uma coisa pra vocês. E aí, se você veio munido... Ai, eu acho muito engraçado. Se você veio munido de preconceitos nesse vídeo, porque tem uma galera que vem aqui só pra me criticar, né? Inclusive, se você é essa pessoa e quiser criticar agora, que você tá vendo pelo menos até esse minuto do vídeo, já ajuda, né? Mas tá vendo que a própria prova da Unicamp esfrega na sua cara um trem desse? Se você vem aqui cheio de preconceito, misoginia, machismo pra cima de mim, porque sim, eu sofro com isso aqui no YouTube. E não vou ficar desabafando muito não, mas a própria prova da Unicamp te dá um tapa na cara, falando, não, meu filho, não é assim que funcionam as coisas. Primeiro, que feminismo que prega a supremacia das mulheres? Qualquer, nenhum feminismo faz isso. Movimento feminista, de fato, não se faz isso. E isso é sociologia, tá? Não tô na questão nem de militância aqui, não. Inclusive, longe de mim ser militante, porque ser militante está muito além da palavra, né? E eu não ocupo esses espaços. Talvez ainda não ocupe esses espaços nesse sentido. Mas, enfim, sou, né? Feminista. Mas nenhum movimento feminista faz isso. Isso é uma questão de sociologia, de movimento social, e não de se militar ou não a respeito de alguma coisa. O feminismo prega a questão da igualdade entre homens e mulheres, de tratamento, de leis, de direitos, etc, 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 tá? Então, isso nunca vai ser uma realidade. A ditadura vai perseguir movimentos, não só movimentos feministas, movimentos sociais de uma forma em geral. A ditadura vai perseguir? Sim, a gente tem registro, né? Como historiadora, já estudei bastante sobre, inclusive. Mas tá errado por isso, por falar que o feminismo negro prega a supremacia das mulheres negras. Não, não é o caso, tá? Falei demais. Olha o textão. Letra B de bola. A ditadura militar criou mecanismos para recolher denúncias contra a discriminação e combater o racismo? Não criou essas estruturas. Criou uma lei e o próprio texto fala, essa lei que foi criada não foi o suficiente porque a lei muitas das vezes fazia o inverso, denunciava e perseguia quem denunciava o racismo, quem era contrário ao racismo. Então, na real, o que a ditadura fez acabou se tornando o inverso, mesmo nas palavras, na teoria ali, em algumas questões, falasse o contrário, tá? Então, também não. Letra C. A Lei de Segurança Nacional, que é essa lei aqui citada,
criou instrumentos jurídicos que possibilitavam a criminalização de denúncias contra o racismo. Olha lá, vamos ver de novo. Criou instrumentos jurídicos que possibilitavam a criminalização de denúncias contra o racismo. Sim, criou instrumentos jurídicos, criou uma lei. Lembre-se, aqui na letra C de casa está falando da teoria. A teoria foi criada? Foi criada. Na prática, como diz o texto, o que na verdade poderia ser usado foi diferente? Foi, mas a letra C não está falando disso. Então a letra C ela está correta. Olha o cuidado muito importante que você tem que ter. Vamos ler a letra D. A Lei de Segurança possibilitou a harmonia das relações? Não, porque a lei existia para uma coisa, na prática aconteceu outra. O que, infelizmente, na nossa atualidade, não é tão diferente assim com relação a algumas leis, né? Existem leis aí contrárias à discriminação, preconceito, etc. Mas a gente vê as pessoas sofrendo as consequências? Muitas das vezes não, tá? Então, letra C de casa. É bom que as próprias provas mostram as coisas, né? Eu não preciso ficar aqui sendo repetitiva. Se você chegou a essa questão, que é uma questão aí já da nossa chamada Nova República, né? Como Tancredo Neves acabou intitulando e ficou esse nome aí. Se você chegou até aqui, comenta aqui embaixo, por favor. Mostra pra mim que esse vídeo está sendo útil para você. Porque, na verdade, eu tô aqui para isso. Para te ajudar, para ser útil a você, para te ajudar a aprimorar nos seus estudos, nos seus conhecimentos, para você alcançar lugares novos e melhores. É para isso que eu estou aqui, né? Por mais que eu leve muito tapa na cara por causa disso, né? Por ser tudo que sou e por todas as atitudes que eu tomo, é para isso que eu tô aqui. Então, se você chegou aqui, like no vídeo, que é importante, se inscrever no canal é muito importante e melhor ainda, deixar o seu comentário aqui sobre o vídeo, sobre o que você está achando, sobre suas questões, suas perguntas, sobre suas sugestões e principalmente se você chegou até aqui, porque esse é um vídeo considerado para o YouTube, né, como um vídeo longo, tá? Vamos lá, e dá pausa se você ainda não fez essa questão. O SUS, Sistema Único de Saúde, foi definido a partir de princípios universalistas e igualitários, quer dizer, para todos e de forma igual, embasado na concepção de saúde como direito de todos e dever do Estado. Beleza. Essa construção do SUS rompeu com o caráter meritocrático, que caracterizava a assistência à saúde no Brasil até a Constituição de 88. Os seus princípios presentes no artigo 196 da Constituição de 88 foram implementados gradualmente. Um de seus marcos é a Lei Orgânica da Saúde, número 8.080, de 19 de setembro de 1990, que fundou e operacionalizou o SUS. Você aí que está aí também vai fazer o Unicamp, mas vai fazer Enem, vai fazer outras provas, esses textos aqui são muito ricos para você entender, até mesmo compreensão para sua redação, caso apareça um tema similar, tá? Adaptado de Thelma Menicucci, História da Reforma Sanitária Brasileira e do Sistema Único de Saúde, Mudanças, Continuidades e Agenda Atual, História, Ciência e Saúde. Perfeito. Com base no texto e seus conhecimentos sobre a história, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Os princípios universais e inclusivos do SUS foram desmantelados durante a década de 90, em razão da crise inflacionária que assolou o país e das reformas neoliberais que aumentaram os gastos do Estado com a saúde e saneamento. Olha só, a própria questão, ela meio que se anula, porque assim, os princípios universais e inclusivos foram desmantelados, mas aumentou o gasto do Estado com a saúde e saneamento? Você tem aumento de gasto com saúde e saneamento, você vai ter aí os princípios desmantelados? Não. Primeiro, existiram essas reformas, existiu inflação, tudo isso existiu, tá? Mas você não fala em desmantelamento desses processos, principalmente no exato período em que você cria essas leis. Pelo contrário, é a busca
desses princípios universais inclusivos, tá? Então, você não está anulando eles, você está buscando eles. B. A criação do SUS aconteceu no contexto de reabertura política. Sim. E da expansão democrática. Sim. Que sucedeu ao regime militar. Sim. O seu funcionamento mostra as dificuldades, isso rola, de financiamento da saúde pública entre as décadas de 90 e 2000. Beleza? O SUS rolou? Foi criado? Sim. Foi criado num período pós-ditadura? Sim. Nós temos aqui a reabertura política acontecendo a partir aí de 1985. E aí nós temos, né, a questão das diretas já, todo o processo, que só vai culminar numa eleição de fato de participação popular no início aí da década de 90, né, final de 80, década de 90, então a eleição do Collor, a nossa primeira Constituição pós-ditadura militar, que é a nossa Constituição atual, a chamada Constituição Cidadã. Então, de fato, esse é o contexto. Quer dizer que a criação do SUS, o direcionamento de investimentos não teve nenhuma dificuldade? Claro que teve, até hoje tem, a gente sabe disso. A gente sabe o quanto... Gente, não é que o SUS... Existem muitas críticas com relação ao SUS, ao que é, ao que já foi, a todo o processo. A gente não pode negar a importância dele, não mesmo, principalmente no período que estamos vivendo, o quanto ele é importante e o quanto o SUS é referência no mundo inteiro. Tem problema? Sim. Tem falta de investimento? Sim. Tem fila no hospital? Sim. Mas o quanto que ele se torna uma referência. E, gente, o SUS, se a gente for parar pra pensar, ele é um bebê, né? Eu também sou uma bebezinha. Eu praticamente nasci junto com o SUS. Eu sou uma criança, gente. Mas é fato, um modelo de como para atender um país com dimensões continentais, sim, o SUS é novo. Então, tudo que ele já fez, tudo que já realizou na vida de inúmeros brasileiros e brasileiras, não tem nem como escrever, né? Mas sim, tem problemas, tem todos esses processos. E é isso que está falando na letra B, que é a nossa resposta. Agora vamos ver as outras. O modelo que inspirou os princípios do SUS foi o Sistema Universal de Saúde de Cuba, cujos profissionais prestaram consultoria ao Estado brasileiro durante a formulação dos artigos referentes à saúde na Constituição. Gente, eu confesso, desconheço com relação a esse processo. No texto não nos fala nada disso, não tem nenhuma referência a isso e eu desconheço. Se você sabe algo com relação a esse processo de modelo de Cuba, me conta aqui embaixo que eu quero saber. Mas eu não acredito que seja algo tão direto assim. Pode ter algum tipo de influência, mas não tão direto assim e não é algo comentado no texto, né? Letra D de dado. Durante o governo do presidente Collor, houve a suspensão do SUS? Não. E a expansão do sistema de saúde baseado em planos privados? Não. O Collor adotou um modelo chamado neoliberal, mas ele não vai suspender. Gente, tá aqui falando, um de seus marcos é a Lei Orgânica de Saúde de setembro de 1990, que fundou e operacionalizou o SUS, que é o nascimento do SUS. Pode ter rolado alguns privilégios, alguns benefícios pela plano de saúde, pode ter rolado, mas não vai ter essa suspensão comentada na letra D. B de bola. Mais uma vez. Chegou até aqui? Deixe seu comentário, por favor. Seu like, seu comentário, o quanto foi útil esse vídeo para você, o quanto pode ser mais útil se eu fizer X, Y, Z. Comente para eu saber, é de extrema importância. A prova tá chegando, tem vários outros vídeos aqui, tanto de matéria quanto de mais questões da Unicamp. Então, por favor, também tá tudo disponível para você aqui de uma forma gratuita. Por favor, se quiser aí retribuir esse conteúdo, esse material, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha com quem vai fazer a prova. E eu te desejo uma excelente prova, eu espero que você se dê muito bem. Se você quiser correção dessa prova, comentários dessa prova também, deixa aí nos comentários para eu saber. E é isso, eu espero que você tenha gostado. Estou torcendo por você. Muito obrigada pela sua atenção. Um beijo e até a próxima.